nas deslumbrantes montanhas do Tirol, berço de paisagens de tirar o fôlego e tradições enraizadas. No dia 10 de setembro de 1883, nasce do casal Georg Thaler e Anna Schoner Thaler o filho Andreas, que deixaria sua marca na história da Áustria e do Brasil. Um visionário que se destacaria como ministro da Agricultura austríaco e, posteriormente, como fundador da notável comunidade de 13 Tilhas, Santa Catarina. Andreas foi o filho caçula de 6 irmãos. Frequentou a escola primária em sua aldeia natal. Depois, para fazer estudos, ele se dirigiu a um seminário em Salzburg, dos franciscanos. Ali ele teve 3 anos de estudo que nós podemos classificar como ensino médio atualmente. O 4º ano ele frequentou depois em Hall, que é uma cidade também ali do Tirol. E aí ele voltou para casa. A avó dele até ficou decepcionada porque ela pensava que ele ia se tornar sacerdote. E o padre da região teve que consolá-la porque ele voltou para casa. Mas ele tinha um objetivo, ele começou a trabalhar na parte agrícola, de tal forma que ele conquistou em poucos anos uma propriedade agrícola, Bornstadl, que durante toda a sua vida praticamente o acompanhou. Depois de 2 anos vivendo sozinho em seu sítio, casou-se com Gisela Thaler, no dia 17 de fevereiro de 1914. Do casamento de Andreas e Gisela nasceram os filhos Andra, Gisela, Hermann, Winfried, Hilda, Rudolf, Frida, Ernst, Bernhard, Walter e Hedwig. Ele participava em muitas coisas da comunidade, por exemplo, em coral, conselho da escola. Isso fez com que ele fosse bem conhecido, de tal forma que até o pároco de Oberau, ele sugeriu aos munícipes que ele seria um bom prefeito. Então ele parecia muito piá ainda, e por isso ele deixou crescer a barba para dar um pouco mais de impressão de idade, né? E fez um bom trabalho, elogiado pelos munícipes, e pegou uma época muito difícil, porque o Império Austro-Húngaro, que era na época, entrou em guerra, Primeira Guerra Mundial, e os senhores podem imaginar como é dirigir uma cidade numa época de guerra. De repente chega lá um batalhão de soldados e você tem que dar alimento. Pelo meu julgamento, tinha uma capacidade de negociação muito grande para conseguir, junto aos colonos da região, a alimentação para essas pessoas, né? Mas como ele era bem relacionado, ele logo foi eleito para a Associação dos Agricultores do Tirol. Passada a Primeira Guerra, foi eleito deputado estadual
exercendo a função em Innsbruck, capital do Tirol. Em 1922, assumiu a vice-presidência da Secretaria da Agricultura do Estado do Tirol. 2 anos depois, assumiu a presidência. Em 1926, foi chamado pelo governo federal para assumir o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Florestal em Viena. Como ministro, além da crise econômica que assolava o país, Thaler tinha outra preocupação, relacionada a uma antiga tradição no Império Austro-Húngaro. Que o filho mais velho herdava a propriedade dos pais. Principalmente as famílias austríacas, né? Porque elas eram famílias grandes. Quase toda a família dos tiroleses, principalmente das montanhas agricultores, eram 8, 10, 12 filhos, 14 filhos. Só o primogênito herda a propriedade. E tinha a obrigação de cuidar dos pais até o final da sua vida, né? E os outros tinham que arrumar um outro emprego. Então, do Südtirol, essa parte toda veio, os agricultores vieram para a Áustria, só que não tinham emprego, né? Claro, esse problema estourava exatamente no Ministério da Agricultura. Para Thaler, isso aí era um grande problema e aos poucos ele foi gestando uma imigração destes filhos de colonos. Thaler foi ministro em 2 períodos presidenciais, no mandato de Kurt von Schuschnigg e Engelbert Dollfuss. Além de ministro, foi presidente nacional da Associação Rural e Parlamentar. Thaler, ele foi insistindo com o governo central que ele não poderia fazer uma fundação sem um recurso. Essa negociação foi longe, porque ele fez a primeira viagem de estudos em 1928. Para sondar realmente se era uma realidade que fizesse sentido para aquele pessoal. Ele não conseguiu equacionar um espaço possível para realizar essa fundação. Só mais adiante, quando veio então o problema sério da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a situação foi só se agravando e com isso isso aí se tornou mais o plano A, né? Tomou coragem de fazer uma segunda viagem, mas agora um pouco mais planejada e com alguns assessores também, que eram o engenheiro Botto Corrent e o padre Meusberger de Vorarlberg. E aí sim, eles fizeram uma viagem longa para a América Latina, que durou praticamente um meio ano. E também ali eles não chegaram a uma conclusão definitiva do local. E o Chile, que ele se interessou bastante, tinha assim, peculiaridades de clima, de relevo, parecidas em parte com o pessoal de lá, que eram agricultores de montanha, mas as terras já estavam muito valorizadas, já estavam muito ocupadas nessa época, né? Ela foi só decidida mais adiante com as correspondências de Walter von Schuschnigg e Thaler, porque o Walter von Schuschnigg, que era
cônsul alemão em Joaçaba. Mais tarde ele se tornou cônsul austríaco depois. Entre os fatores que influenciaram a decisão de Thaler por Três Ilhas estavam terras a preços mais acessíveis e a desvalorização da moeda brasileira da época diante do shilling. A presença de um cônsul da Alemanha em Cruzeiro do Sul, atual Joaçaba, foi outra condição que pesou na escolha. Se concretizou então essa ideia de trazer austríacos para o Brasil. Thaler fundou em 1933 a Sociedade de Colonização no Exterior com sede em Viena, mas a aquisição das terras ficou a cargo do ministro, pois não era permitida a empresas estrangeiras a compra de terras no Brasil. E fez um testamento dele, separando o que era a propriedade familiar, pessoal, do que era esse bloco de terras todo que foi comprado para a colonização. Depois de decidir pela imigração e de ter conseguido o financiamento, Thaler se ocupou com a escolha dos pioneiros, porque a ideia inicial era escolher 50 pioneiros, vir ao Brasil, construir aquilo que é comunitário e depois trazer outros grupos. Quando ele começou a fazer a escolha, ultrapassou esse número, chegou a 85. Quem vinha emigrar no primeiro grupo, sempre 2 irmãos. Muitos deles aqui eram irmãos para não ter tanta saudade, né? A família Felder, assim, tinha já os mais velhos, já eram formados em construção, em marceneiro, carpinteiro, assim, e ele já aproveitou porque tinha pessoal assim que entendia dessas formas de trabalho, né? Ferreiro, alfaiate, ele já selecionou bem o grupo. Então, assim, eles foram se formar lá com a equipe e se inscreveram para vir para o Brasil. Quando eles tiveram esses 85 primeiros imigrantes, ele começou a se preocupar com as compras, muitas máquinas e trator e outras coisas mais, de tal forma que chegaram a 80 mil quilos de bagagem que era para a comunidade, fora aquilo que cada um depois trouxe. Quando estava tudo pronto, eles fizeram reunir todas essas bagagens em Vergl, que é uma cidade onde tem uma estação ferroviária, e eles receberam a possibilidade, inclusive devem ter alugado, 4 vagões de trem para carregar todo esse material. Então, numa tarde dessas, ele reuniu todos esses imigrantes da região e disse: olha, hoje vamos carregar e vocês vêm nos ajudar. Thaler estava junto, também ele ajudou. E interessante que uma das preocupações dele foi não só a parte da agricultura, mas também a parte cultural, né? É óbvio que Thaler, ele se preocupava em sugerir aos imigrantes o que eles deveriam trazer. E dentre essas coisas, inclusive ele diz: olha, se você tem um instrumento musical, traga junto, que isso vai ser muito útil. Meu avô foi embora e aqui ele trabalhava, era a casa dele, onde é que meu pai morou. O primeiro transporte de imigrantes zarpou de Gênova, Itália, a bordo do navio Principessa Maria, com destino ao Brasil. Depois de alguns dias chegaram a Recife,
Ali eles puderam desembarcar, constatar que o Brasil é diferente da Áustria. Passando Bahia e Rio de Janeiro. O próprio embaixador da Áustria no Brasil na época foi no navio visitar os imigrantes e ele foi recepcionado nos degraus já da escada do navio pela banda que tinha sido formada durante a viagem. E no discurso de Thaler, ainda lá para as autoridades no Rio de Janeiro, ele dizia: trouxemos modernos apetrechos e pessoas fortes e rígidas para fazer a colonização no Brasil. Na antiga capital do Brasil, foi necessário cumprir uma quarentena de 8 dias na Ilha das Flores. Os imigrantes aproveitaram esse período para fazer passeios. Segundo Thaler, o governo do Brasil os recebeu muito bem e de tal forma que eles não tiveram nenhuma dificuldade na documentação e também da entrada de todos os elementos que tinham comprado para fazer a colonização aqui, né? A bordo do barco Baipendi, chegaram ao porto de São Francisco do Sul na noite de 11 de setembro. No dia seguinte, pisaram pela primeira vez em solo catarinense. De lá, seguiram de trem até Porto União, onde pernoitaram. Na manhã seguinte, partiram rumo à Barra do São Bento, atual Ibicaré, onde foram recepcionados pelo cônsul alemão e o prefeito de Cruzeiro do Sul, atual Joaçaba. A empresa Miller e Silva ofereceu um almoço para os austríacos. E aí começou a caminhada, 15 quilômetros para vencer durante uma tarde. E contrataram meu pai para puxar de Bicaré a Três Itilhas as mudanças, né? Nesse dia nasceu meu irmão e a minha mãe estava com a parteira sozinha e o meu pai trazendo os imigrantes para Três Itilhas. E por isso que eu lembro sempre desse dia, porque ele também faria agora 90 anos, né? Thaler ia à frente. Eram praticamente todos homens, porque o trabalho era pesado aqui, e vieram para montar realmente uma espécie de um acampamento para que as outras pessoas pudessem vir. Depois do primeiro grupo já instalado, outras levas de imigrantes chegaram a Três Itilhas. Escolheram esse lugar aqui, que era essa região de cá aqui, para fazer plantações. Então pegaram os grupos assim, de solteiros, os que tinham filho grande, para ajudar para plantar milho, feijão, arroz, a parte básica para ter alimentação, né? Já no primeiros anos deu uma safra boa, já tinha um alimento para todo mundo. E no 34, quando veio outro pessoal, transporte grande, daí se deu o nome de Babenberg, aqui ficou Babenberg. Daí já fizeram uma igrejinha ali, assim, o pessoal, né? Assim foi se colocando, daí muitos compraram os pedaços de terra, eles organizaram assim para cada um pedaço de terra, foram comprando. Já nos primeiros anos da colonização, Thaler constata que o plano da imigração dá sinais visíveis de progresso, além de estar em segurança, longe da iminência da Segunda Guerra Mundial. Colheram milho, eles compraram uns porquinhos magros por ali e foram engordando. E naquela área eles plantaram trigo, onde escolheram milho. E enquanto o trigo veio, os porcos foram engordando, aí coincidiu que colheu o trigo e os porcos estavam gordos. E o ministro foi lá visitar ele soube que ele tinha já colhido, até se emocionou. Ele disse, agora aqui eles têm uma carroçada de porco para vender e uma carroçada de trigo. Lá eles estão passando fome, ainda, e nós aqui já temos produto para vender. Outra preocupação de Thaler foi a comunicação com os brasileiros. A mãe não aprendeu. Ela
Não aprendeu porque ela disse que não, se eu começar a falar em português também, daí os filhos e os netos não falam mais, né? O ministro, quando precisava alguma coisa de Joaçaba, ele sempre levava, então meu avô, João Nader, junto para ele ser o tradutor. Já tinha a escola, ele era professor, e quando vieram os primeiros imigrantes e os alunos que vieram depois junto, então já tinha alguém que falava o português e falava o alemão. E com isso aqui facilitou bastante essa parte da imigração e o começo do ministro Andreas Thaler. Três Itilhas oferece apoio aos descendentes austríacos por meio de um consulado honorário. Hoje nós temos uma demanda em torno de 4 a 5 atendimentos por dia. Além disso, nós auxiliamos fazer a tradução e o apostilamento dos documentos quando necessário. O foco principal do nosso consulado é a dupla cidadania e os passaportes austríacos. Além disso, nós atendemos atestados de vida, temos vários aposentados, né, que nós respondemos direto para Viena e para a embaixada em Brasília. Três Itilhas possui uma forte herança cultural, legado trazido logo com os primeiros imigrantes. Em 1933, então, quando veio o primeiro grupo de imigrantes junto com o ministro Thaler, vieram algumas pessoas que já dançavam, faziam parte de grupos de dança lá na Áustria, né? Quando chegaram no Recife, quando pisaram em solo brasileiro pela primeira vez, então já fizeram um pouco de sapateado, fizeram Hochsprung e fizeram alguns sapateados que eles sabiam. E desde então eles já começaram a se reunir para se criar um grupo de dança, né? E isso manteve, assim, já desde o início. E logo em seguida, quando começaram a vir as mulheres também, então criou-se o grupo Schuplater, né? Assim, como ele tem características até hoje, né? E também na nossa família isso tem muito a ver, pois os meus pais assumiram a coordenação desse grupo em 1950 até 1980 e depois disso foi os meus primos, aí o Ewald e os irmãos que tocaram um tempo, até 90 e desde lá então em 91 eu assumi. No mês seguinte, 11 de novembro, veio Johann Felgefi, um grande maestro músico, instrumentista, tocador de harmônio, de piano, de Viena. Ele era especialmente convidado pelo ministro para vir aqui para dar esse fundamento musical que ele tanto queria que acontecesse aqui em Três Itilhas. Um dos marcos mais imponentes de Três Itilhas é o Castelinho, uma construção bem planejada por Thaler. Ele vendeu a propriedade, uma propriedade agrícola que ele tinha lá na Áustria, e aí quando ele vendeu isso, ele resolveu construir a casa dele, a casa definitiva, e vendo as anotações nas viagens dele, ele tinha uma preocupação muito grande em vilarejos que só tinham casas de tábua, que só tinham casas que eram perecíveis, que o cupim comia. Então ele dava um valor muito grande a uma comunidade que já tivesse casas de tijolo, casas de pedra, ou seja, eram comunidades que pensavam para o futuro. Então ele foi inspirado lá no colégio Rotholz, que é uma escola de agricultura muito antiga, que ele estudou lá, que meu avô estudou também. Então ele construiu isso pensando que estivesse no futuro, que tivesse uma visão de coisa estável, né? E usufruiu muito pouco, porque construiu e faleceu pouco tempo depois. Então hoje a construção, como teria sido a ideia dele, funcionou, ela está aí ainda, tanto que é museu e a gente sabe, sendo museu, vai ser preservado por um longo período, né? A religião foi um fator importante na nova comunidade. Os traços da fé permanecem até os dias de hoje. Católico, muito fervoroso, então ele só trazia católicos junto
para não haver conflito, porque antigamente sempre tinha uma disputa, né? Ele era muito enérgico na religião. Ele fazia questão de que tem que manter isso, né? Ele rezava o terço toda noite com a família. Ele rezava na frente e eles tinham que responder. Em fevereiro de 1938, uma comitiva de herdeiros e descendentes da família real brasileira fez uma visita de honra ao ministro Andréas Thaler. O ministro recebeu a visita de Dom Pedro de Alcântara Bragança, que estava acompanhado da esposa Elizabeth e familiares. O mês de junho de 1939 foi marcado por intensas e prolongadas chuvas. Eufrid, uma das filhas do ministro, então com 95 anos, conta detalhes das últimas horas de vida do fundador de Três Itilhas. Eu tinha 15 anos de idade, foi o dia que meu pai morreu, foi o dia que teve a enchente gigante, a maior que eu vi na vida, todo mundo só falava da enchente, né? Aí vem ela e me diz assim, eu lembro muito bem o pai naquele dia e a mãe disse para ele, ó, você está agora o dia inteiro tentando trabalhar em alguma coisa, só está se molhando, só está chovendo aí, né? Vem para dentro antes que você fique doente. Ou continua a escrever aquilo que você estava escrevendo, né? Um pouco do relato dessa trajetória. E o padre vigário começou a voltar de uma visita que ele tinha feito a uma capela, 11 horas da noite. E daí passou naquela pontezinha lá do Riacho Papuã. O Riacho Papuã é um riozinho de 2 metros. Né? O riacho estava batendo na ponte que eles tinham construído, recém-construído, uma pontezinha nova, uma pontezinha aí de quê? De 7, 8 metros, né? Quando tocou os sinos, daí o ministro se preparou para sair de casa, a esposa insistiu para ele, para que ele não fosse, né, que fosse um dos filhos mais velhos deles. Mas ele disse não, ele era o responsável, então ele subiu na ponte para ver o que será que tem uma madeira trancando assim quando estava em cima da ponte. Pelos relatos de o senhor Speer, que eu ouvi pessoalmente, que esteve no dia, naquela noite fatídica, ele comentou que todos no momento caíram na água. E ele era o mais jovem, ele foi o primeiro que conseguiu se salvar. E apesar de toda a chuva e o barulho da água, ele disse que ouvia os gritos dos outros. Mas ele, no escuro daí, eles não podiam fazer nada e só aguardar. E o ministro só acharam 3 dias depois, morto. O escultor Godofredo Thaler, neto do ministro, esculpiu a Pietà em Imbuia, próximo ao local do incidente, monumento em homenagem aos antepassados, com a intenção de demonstrar a grandiosidade das árvores existentes na então colônia. Com a ausência do líder, aos poucos os familiares e colonizadores foram se adaptando com a nova realidade. Foram muitos anos de insegurança total para todos os colonos de Três Itilhas. Mesmo diante de muitas dificuldades, com o passar dos anos, a comunidade foi prosperando. Toda pessoa que tem alguma atividade, ela tem interesse que dê continuidade. Então, assim, meu avô começou na agricultura, meu pai, estamos nós, minha filha está nos ajudando, né? E amanhã, depois, quem sabe, nós temos o Gustavo, que também possa dar prosseguimento. Como a maioria dos Três Itilhenses, né, eu fiz parte de grupo de danças aqui em Três Itilhas. Foi uma fase maravilhosa, o grupo de danças Tiroler Platter. Só tenho boas recordações e eu acho que faz parte da nossa rotina de cidade aqui fazer parte desses grupos. Agregou muito a minha infância, a minha adolescência, meu grupo de amizades. E eu espero que o Gustavo possa participar também, que ele queira, né? O legado de Thaler permanece. A marca do ministro pode ser vista em monumentos,
nome de instituições e praças. É fonte de inspiração. O ministro André Stahler é respeitado e reconhecido pela nova geração por seu desprendimento, bravura e humanismo. Ajeitava para eles poderem ter umas galinhas, para ter uns porcos, vaca, assim, né, para já ter o leite, o básico. Ele, às vezes até financiava, eles pagavam de volta, mas ele financiava para organizar, para todo mundo ter o seu alimento, né. Pensando nos agricultores, nos filhos dos agricultores, onde esses vão começar a sua vida, onde eles vão formar suas famílias. Eu tenho assim uma profunda admiração pela figura humana, política, não é, profissional do ministro André Stahler, porque ele jogou praticamente tudo com essa, que era, na verdade era uma aventura, e para Três Itilhas naquela época, né, inclusive com a hipótese de enfrentar, além das diversidades geográficas, a dificuldade de comercialização dos produtos, a instalação das primeiras famílias, os bugs que também atuavam na região, os remanescentes da Guerra do Contestado que ainda existiam naquela região, entende? Então foi realmente um desafio excepcional. Este homem merece ainda hoje uma grande homenagem de todo o povo de Santa Catarina, não apenas da região de Três Itilhas e do Vale do Rio do Peixe. Então eu tenho muito orgulho em ser governador e ser parceiro da administração atual de Três Itilhas, para que a gente continue construindo aquela cidade que é um tesouro, é uma pérola, na cultura, no trabalho, no que produz, no que representa. Então eu tenho muito prazer em poder cumprimentar e abraçar todos os trezitilenses, né, pelos 90 anos dessa imigração, que ele foi um felizardo, mas acima de tudo ele veio para o endereço certo. Então o turismo de Três Itilhas, ele é pela cultura e por tudo o que veio com os imigrantes. Quero também lembrar aqui todos os gestores públicos que nós tivemos, prefeitura, vereadores, os líderes comunitários, as pessoas que estiveram conosco até hoje, estão conosco até hoje, que conseguiram fazer com que essa história, através da cultura, através da música, do canto, tudo isso que nós mostramos hoje para o Brasil e para toda a nossa região, é que faz o diferencial de Três Itilhas. A agricultura, que também veio muito forte, o agronegócio, a indústria, pessoas que vieram e investiram e acreditaram no nosso município. Queremos com isso, nesse registro, deixar claro que o ministro André Stahler, no início da sua trajetória aqui em Três Itilhas, somada a tudo isso que já se passou, nós devemos a pujança e o desenvolvimento de Três Itilhas, que é isso que nós estamos mostrando hoje. E por que Três Itilhas? André Stahler era apreciador das obras do escritor alemão Friedrich Wilhelm Weber, autor do livro 13 Linden, em português, Três Itilhas.